Primeiro dos contextos patológicos que a gente vai trabalhar, então, é a síndrome dos ovários policísticos, no Brasil abreviado como SOP, então, de estresse ao qual a pessoa adulta, o indivíduo adulto é submetido. Esse estresse leva a modificações da atividade adrenal, então a hiperatividade pela percepção hipotalâmica de todos os estímulos aversivos que são deslocados até a região do hipotálamo. Além dessa atividade da liberação de cortisol endógeno, nós também vamos ter um excesso de andrógenos que são produzidos ao nível adrenal. Essa alteração do fluxo adrenal, juntando então um aumento na produção de andrógenos mais a liberação de cortisol, acabam produzindo mudanças nos adipócitos. Lembrem que tudo isso está diretamente associado também a um estilo de vida, com dieta hipercalórica, com consumo de álcool, de fumo, drogas ou polifármacos e ainda hábitos de relacionamento social estressantes. Tudo isso acaba levando a um comprometimento ou uma mudança na característica fisiopatológica dos adipócitos, e em especial nos macrófagos residentes dentro desse tecido adipoide. Nos macrófagos dessa região, nós temos uma alteração do fenótipo de macrófagos do tipo M2 para macrófagos do tipo M1. Os macrófagos do tipo M1, que são então ativados por essas alterações hormonais, eles geram uma adiposidade visceral abdominal, e esse deslocamento de tecido adiposo para dentro das cavidades abdominais, associados à reprodução de macrófagos da família M1, começam a produzir modificações nas secreções liberadas pelos adipócitos e também as interleucinas secretadas diretamente pelos próprios macrófagos. Então, nesse tecido agora hipertrofiado, com adiposidade aumentada dentro da cavidade abdominal, nós vamos ter uma redução da secreção de adiponectinas, um aumento da secreção de TNF-alfa, aumento da secreção de interleucina 6 e aumento da secreção de leptinas. Adiponectinas e leptinas diretamente relacionadas à atividade do adipócito. TNF-alfa e interleucina 6 diretamente relacionados à função macrofágica. Então vejam que a gente tem agora uma alteração conformacional no tecido adiposo. Esse tecido adiposo, que promove a secreção desses mediadores, podem retroestimular aqui o sistema ovariano e o sistema adrenal, para que haja um aumento na produção de andrógenos e aumento da secreção de mais cortisol, gerando um ciclo inicial, um ciclo de alça curta, que promove a alimentação desse distúrbio endócrino no sistema abdominal adipócito. Esses mediadores inflamatórios, eles também têm ações sistêmicas. Além de ter uma ação diretamente sobre as glândulas, ovário e glândulas adrenal, eles também promovem modificações ao nível dos receptores de insulina, lá nos tecidos-alvo, onde há uma necessidade de transporte de transportadores de glicose para que as células possam captar a glicose circulante, gerando um manancial energético suficientemente grande para a produção da função fisiológica nessas células. Vejam que é interessante que quando nós temos aqui uma redução da atividade de produção de energia pela diminuição da atividade dos receptores de insulina nesses tecidos-alvo, a mensagem enviada para o pâncreas é que ele precisa secretar mais insulina. Isso faz com que haja, concomitantemente, uma atividade de hiperinsulinemia, ou seja, aumenta a secreção de insulina. O aumento da secreção de insulina leva
a uma atividade ovariana aumentada, já que a insulina está distribuída em seus receptores em vários tecidos e, na grande maioria deles, com múltiplas sinalizações celulares. No caso da sinalização ovariana, além de expressão de proteínas transportadoras de glicose, os receptores de insulina também desencadeiam mecanismos de sinalização relacionados à produção de andrógenos. Então, a hiperinsulinemia gera um aumento da produção de andrógenos. Muito bem, vejam que quando nós temos esses mediadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 6, sendo disponibilizados para esse tecido, nós vamos produzir aqui um quadro inflamatório local, onde esses mediadores estiverem atuando. O aumento da atividade celular inflamatória nesses locais gera um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo acaba produzindo modificações na sinalização celular dos receptores de insulina, aumentando a resistência à insulina. Claro, oxidando esses receptores e oxidando também outros receptores, como por exemplo os receptores da tireoide, os receptores para hormônios da T3. Isso diminui ainda mais a probabilidade de produção energética e a mobilização mitocondrial em todos os tecidos periféricos. Então vejo que aqui a sinalização envolve não só o aumento do estresse oxidativo local pela liberação de mediadores inflamatórios, mas também a diminuição da atividade do próprio receptor de insulina e de outros receptores, produzindo quadros de anergia. O que é que a célula que está produzindo pouca energia vai mandar de informação para o sistema nervoso central? Vai dizer para o sistema nervoso central que ele precisa consumir mais alimentos. Então nós vamos consumir mais alimentos para gerar mais energia para a célula. No entanto, as nossas células estarão sem a expressão de transportadores de glicose, de glúten. Sem transportadores de glúten, a gente aumenta a glicemia. O aumento da glicemia faz com que a gente tenha um aumento da trigliceridemia. Então nós vamos converter aí toda a energia não aproveitada em novas moléculas de acúmulo dentro dos adipócitos, aumentando o grau de hipertrofia desses adipócitos. O aumento da hipertrofia dos adipócitos que aumenta a mudança de fenótipo dos macrófagos residentes nesse tecido para fenótipos M1, que são produtores de citocinas pró-inflamatórias e retroalimentam então esse sistema de estresse oxidativo e de aumento do androgenismo na mulher. Vejam que então, quando nós temos o aumento da resistência à insulina produzida por esse ciclo infinito de produção, inflamação e oxidação, nós vamos ter um aumento da atividade mitocondrial também nas células beta-pancreáticas, porque para que ela possa produzir insulina, é necessário que ela aumente a atividade de produção de ATP. Esse aumento da produção de ATP leva a um aumento na produção de radicais livres. Esse aumento na produção de radicais livres gera liberação e destruição local das células, tanto as células beta-pancreáticas quanto as células do entorno do tecido pericelular, do entorno das células localizadas no tecido pancreático. Isso leva a recrutamento celular inflamatório nesses tecidos, nesses locais. E a inflamação, de novo, retroalimenta o sistema de secreção ovariana e de secreção adrenal. Isso faz com que esse ciclo se estabeleça de maneira persistente. E a ativação ovariana pelos mediadores inflamatórios gera então todo o contexto da característica fisiopatológica associada ao ovário policístico.